Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cão TV e filiados, bem-vindos ao programa Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebtes, que é professor de Universidade de Direito. Ele é um agente transformador da sociedade. Ele é tanta coisa boa, gente, que eu teria que fazer uma lista, além do que é meu grande, meu melhor amigo, que está timbrado aqui no meu coração. Walter, seja bem-vindo ao seu programa, querido. Boa noite, obrigado, Ângela, obrigado por mais essa oportunidade, mais esse Eu dia que com a gente agradeço. aqui. Eu estive um pouquinho longe aí, a gente fez uma reprise semana passada, mas estou de volta, recuperadinho, já Ah, que consertado, maravilha. E mais cada vez mais bonito, consciente. né? Cada vez mais É, bonito, mais iluminado, né? É isso que importa, né, é, Walter? essa parte eu deixo para opiniões. Eu só faço o meu trabalho aqui, mas graças a Deus estou restabelecido e também tenho uma notícia gratificante para passar para o pessoal que nos acompanha, que toda essa minha passagem foi uma transformação, né? Isso não foi algo relacionado ficou doente, né? Aquela coisa que a gente meio que se vitima, né? Fica meio Uhum. vitimizado, né? Não, né? Isso tem tudo a ver com tudo que a gente fala aqui, né? Assim como eu Claro. explico para o pessoal que as transformações elas atingem o corpo, às vezes a psique, né? Às vezes a Uhum. disposição. Então aqui eu vivi o exemplo do que a gente explica aqui, né? E graças Nós vivemos, né? Essa semana também para mim é, pegou. Vocês. então, mas graças ao que nós mesmos conseguimos compartilhar, é fato. Depois que você ultrapassou isso, você tem uma graça, você tem uma iluminação, você tem um degrau, vamos dizer assim, de ascensão. Verdade. E é o que está acontecendo, e estamos aqui de volta, com muito carinho, com muita vontade, com muita disposição de trocar experiências no plano de ascensão com os nossos ouvintes aqui. Que maravilha, sempre assim, o Walter sempre muito disposto, amorosamente, afetuosamente, compartilhando todo esse conhecimento que nos ajuda nessa nossa transição e nossa libertação também. Walter, a pauta de hoje significa o que é interdimensionalidade. Explica para o pessoal o que é interdimensionalidade, Walter. Bem, esse tema aqui, ele combina com um acontecimento que está ocorrendo agora, no mês de fevereiro, que é a Uhum, transição de um portal importantíssimo, praticamente são os últimos dois portais de acesso dentro da terceira dimensão. Né? Um é de encerramento e início, o mesmo portal faz isso, que uhum, seria o portal do número 8. O próprio uhum, mês de fevereiro está sendo regido pelo número 8. Daí, então, nós vamos falar do efeito espelho. E dentro uhum, desse processo, por que que eu usei de falar da interdimensionalidade? Porque meus queridos ouvintes, né, que estão aqui nos acompanhando e nos acompanham, todos nós precisamos, dentro do despertar e do processo de desperto, entender que nós somos seres interdimensionais. Tá? uhum. Não adianta permanecer na ideia de que nós estamos dentro de uma matrix aqui 3D e que isso vai se revelar para uma quinta dimensão mais sutil, sem a consciência dessa interdimensionalidade. Mais para Uhum. frente, na live, a gente vai falar do porquê que isso não é consciente, não é de conhecimento. Isso está até no campo da ficção científica, no conhecimento comum. Mas nós Uhum. somos seres interdimensionais. E o que significa isso, ser interdimensional? É a capacidade do ser humano e de outros seres do universo transitarem no que conhecemos espaço-tempo, ou de acordo com o que chamamos de dimensões de consciência, entre realidades conscienciais diversas. Então, por exemplo, transitar no universo tem que sair do campo, e aqui eu digo
humildemente, mas é uma verdade infantil de ficar achando que vai viajar de foguetinho. Viajar no universo é a interdimensionalidade, não é ficar andando de foguetinho, não é ficar andando de espaçonave, de sonda, de como a gente faz aqui na Terra. Isso é algo para lá de arcaico, para lá de irreal, para um ser interdimensional como ser humano. Mas por que nós estamos nesse estágio? Porque a humanidade, a própria ciência, a própria NASA, os próprios maiores institutos de ciência desconhecem ou desconsideram, talvez naquele meio alguns cientistas mais iluminados, mas a grande massa de conhecimento não reconhece a interdimensionalidade do ser humano como ela algo nato, isso é nosso, isso nós temos, né? Então, ser capaz de transitar por consciências significa, aqui, na linha do conhecimento e do tempo, permitir participar, né, de outras realidades no próprio universo. Inclusive, estar em locais que, para nós, são anos-luz, dentro do espaço-tempo nosso, seriam 200 mil anos de distância em viagem sei lá, 100 mil quilômetros por hora, aqueles cálculos malucos, e não é assim que se transita no universo. E o trânsito do universo, que depende de espaçonave, é uma coisa quase que, sobre o ponto de vista da realidade universal, infantil. Mas nós temos o entendimento do universo local, dos seres ascensionados, que entendem que é a nossa realidade, é onde nós estamos, né, momentaneamente. Então, a interdimensionalidade é uma capacidade do ser humano, que, aos despertos, deve ser cada vez mais uma realidade consciente. Inclusive, eu tive a grata satisfação de receber uma mensagem de uma das nossas ouvintes, que experienciou isso por via de um canal de meditação. Ela fazendo meditação, ela conseguiu experienciar a presença dela, né, numa consciência em realidades paralelas. Isso é muito importante. E isso será uma realidade para todos nós, de acordo com processos agora de transformação. Então, por isso que entrou no tema do efeito espelho, que vocês vão entender, que vem aí com o número 8, né? O efeito espelho está no número 8 que eu vou falar para vocês, a necessidade de a gente falar de portais, de interdimensionalidade, dessas passagens, porque sem conhecer essa realidade fica difícil, inclusive, entender. E a falta de entendimento, a falta de consciência disso é um apagar, é como se a pessoa tivesse num dormir para esse assunto. E os nossos ouvintes, 100% são despertos. E 100%, se não são exatamente despertos, estão no processo de despertar. E agora está na hora de, efetivamente, por via dessa nova consciência, ou dessa abertura consciencial, começar a lidar com essa interdimensionalidade, porque nós vamos, até no corpo físico, num tempo não muito longo, viajar no espaço, pelas nossas próprias capacidades. Claro que aí precisa ter as afinidades conscienciais, conhecimento, né? Que aí nós vamos entender aqui um pouquinho para frente por que nós não temos isso. Quer dizer, temos, mas está adormecido, apagado, entre aspas. Correto. Walter, então essa, né, entre aspas, capacidade aí do ser humano depende do acesso a portais ou não? Então, exatamente esse é o ponto. Um ser humano, ele foi concebido para conhecer e transpor esses portais. Então, a nossa origem, a criação do ser humano, está ligada a essa capacidade. Tanto que nós temos portais internos, olha só, né, que a gente chama de chakras, né, onde circula energia, são 7 chakras principais e dezenas de subchakras ou chakras menores de circulação no nosso corpo. O nosso intestino, que é tão, assim, aviltado na sua qualidade, porque ele guarda o alimento digerido, depois transforma em algo que vai ser expelido. Então, ele é sempre considerado uma coisa até suja. O nosso intestino é um portal.
e se comunica com o cérebro. Aí vem as piadinhas, né? Tem gente que diz que intercambia o intestino com o cérebro, para gente que não pensa direito, mas isso é piadinha. Mas no fato da nossa existência, então nós temos portais até dentro da nossa realidade física, do nosso eu, né? E esse é o ponto, né? É justamente voltar ou despertar, né, o mecanismo de acesso a esses portais. E quem quiser pesquisar na internet, a título de ver imagens, vai ver até a transposição de naves em portais no céu. Abre-se lá um espaço, que é uma realidade paralela, em que uma nave simplesmente entra dentro desse espaço e some, como se fechasse uma cortina. O que ela está fazendo? Né? Ela está transpondo realidades dimensionais. Isso aí. Igualzinho aos filmes de ficção científica, lá, o Guerra nas Estrelas, tinha lá o Túnel do Tempo, mostrava muito isso. O Túnel do Tempo é emblemático, né? É um seriado bem antigo. Uma delícia, né? Que era, né? Bem legal. Para gente mais da nossa... para gente mais da nossa idade, mas eles abordavam muito essa questão, né? Vira e mexe lá, eles tinham a passagem, né, de uma realidade paralela, e era muito interessante, no sentido dessa consciência. Só colocar no campo da ficção, parecia tudo que era irreal, que era só um filme, mas, nesse sentido, traduzindo uma realidade que nos pertence ao ser humano. Verdade. Walter, olha que interessante essa pergunta. O que é efeito espelho, né? E o que está relacionado ao acesso aos portais? Isso é interessante porque na transcomunicação instrumental é bem usado essa questão de efeito espelho, no sentido, inclusive, do contato. Muito bem. De uma outra forma, mas com o mesmo sentido da transcomunicação, aqui o efeito espelho, ele aparece justamente pela manifestação do número 8. Primeiro, a manifestação do número 8, enquanto numerologia, até cabalística, ou no plano da numerologia, ele sempre representou o todo e a riqueza e o infinito. Tá. Tanto que o símbolo do infinito é um 8 deitado, ou o 8 é o infinito em pé. Tanto faz, o sentido é o mesmo. Existe uma escola esotérica que a circunvulação no ambiente ritualístico se faz pelo número 8, o movimento do número 8. E o que significa isso? O 8 é a ascensão, é o você subir ao mais elevado grau de consciência, passar no centro dele, onde é, né, a intersecção, né, das suas duas formas, que há uma neutralidade e uma prova da sua existência, daquilo que você suporta, para depois você experienciar o lado mais denso. Então, o efeito espelho traduz hoje, aos despertos, você estar se vendo no seu processo. Sim. Que não é mais o ver de si apenas numa autorrevelação, onde que num primeiro estágio do despertar, as pessoas estavam assim, se encontrando, lutando com medos, com autocensura. E hoje, a revelação do portal, da energia do 8, no mês de fevereiro, e do dia 2/2 de 22, que dá 8 também, que é a energia desse portal. Esse portal vai até o dia 10 de fevereiro, mais ou menos. Ele está ativo, inclusive. O que ele possibilita hoje? Que você, pelo efeito espelho, aí que vem o nome efeito espelho, você, ao se ver, você possa utilizar as suas melhores e maiores virtudes num sentido de um reconhecer, um autocrescimento e uma participação efetiva na transição planetária. Porque a revelação do mundo que se deu para cada um de nós dentro do despertar, também aconteceu uma autorrevelação no mundo que nós somos. É verdade, nossa, e como? Que eu acabei de dizer,
que é o mundo que existe portais de passagem, existe transição energética, existem dimensões diferentes dentro de nós mesmos. E nesse aspecto, esse autorreconhecimento te conecta numa participação sem precedentes. Então, o despertar, por que a gente parece que é um repetir, né? A gente Sim. fala, né, do autoconhecimento e tudo mais, mas hoje, o estágio que nós alcançamos, claro que tem muita gente em outros momentos ainda, mas o estágio que nós alcançamos, em termos de despertar, hoje faz de nós olharmos para a nossa própria consciência. Ou seja, o efeito espelho é você enxergar a sua própria consciência. E isso é maravilhoso. Sem dúvida. Nossa, fantástico. De acordo com o que você explica, os portais respeitam alinhamentos numéricos, matemáticos, é isso? Então, a nossa realidade dimensional de consciência aqui, no plano da energia e vibração, ela é expressa por números. Os números são os canais, os caminhos, são as conexões. Prova disso que o sistema binário dentro do computador permite que você transforme energia elétrica em uma combinação binária de 0 e 1, em imagem, som. O que a gente está fazendo agora é uma combinação numérica, que é parte do sistema binário. Mas, no sistema binário 0-1, num significado bem assim superficial, bem simples, significa entradas e bloqueios. Né? Então, a energia que transita dentro de um sistema, esse sistema que nós temos, né? O sistema plasmático, sistema quântico, já supera isso de longe. Mas nesse sistema, entre aspas, considerado arcaico, né, a ideia é essa, né, bloqueia energia, expande energia, bloqueia energia, e nessas combinações tem o que a gente está fazendo agora, né, você está me vendo, as pessoas estão me vendo e tudo mais. Então, isso é um exemplo do que o sistema numérico, a numerologia e os números traduzem, né, como acessos de passagem. Voltando à questão dos portais. Como é que você acessa portais de uma forma eficiente e com endereço de volta? Geometria sagrada. Por que é importante a gente conhecer a geometria sagrada? Porque a geometria sagrada, ela estabelece caminhos, né, e formas de você acessar dimensões paralelas ou outros universos. Né, porque há necessidade, isso é um processo pessoal, eu sei que é complexo, mas há necessidade também de se entender que o universo em si, nosso, é apenas uma realidade. Existem infinitas realidades paralelas às nossas. Infinitas. Por isso que a nossa realidade energético-vibracional de expansão de consciência, ele se forma numa esfera. Nós somos, em si, uma esfera em expansão. Nós vivemos num planeta que é uma esfera. Nós vivemos numa galáxia que é uma esfera. Por isso que o terraplanista, com todo respeito, aqui não quero criar polêmica, ele destoa muito de uma realidade até física, de uma expansão material, de uma consciência divina, energética. E agora, por que é esférico? Por que nós vivemos uma realidade até consciencial em forma de esfera? Porque a esfera não tem limite e ela não tem tamanho, ela se divide em múltiplas fatias. Você pode pegar uma esfera, que é a nossa realidade universal, e colocar nelas múltiplas dimensões. E aí que começa a se explicar o processo do portal, da viagem em dimensões paralelas e por aí vai. Né? Mas tudo isso é uma compreensão, é algo, né, no sentido da quantidade da ideia, muito pesado, não no mau sentido, mas pesado na quantidade da compreensão, mas é necessário, quem está no despertar, pulou na água, precisa participar disso e começar a entender esse processo, para fazer parte consciente, né, numa interdimensionalidade que é a nossa
é uma prerrogativa humana. Ô, Walter, então números, aí conforme você disse, são vibrações que abrem passagem no espaço-tempo, é isso? Sem dúvida. Combinações numéricas, eles abrem passagem no espaço-tempo, abrem passagem multidimensional. Por exemplo, quer lidar com isso de forma, principalmente quando se fala de portais, códigos de Grabovoi. Quem estuda os códigos de Grabovoi sabe. O 520 é o clássico da finança, do dinheiro. Ativar o código 520, você está ativando a abundância. Uhum. Claro que quem estuda a ciência de Grabovoi vai aprender como é que ativa. Mas muita gente na internet já afirma lá, quando se comenta alguma coisa, né, do 520, eles colocam lá, ativado, né, porque eles já estão colocando uma energia de si em cima de uma chave, de uma codificação energético-vibracional de ação, né, por exemplo, para abundância, para riqueza, né, enfim. E isso é só um exemplozinho, né? Grabovoi é uma infinitude de coisas. Mesmo na radiestesia radiônica, você trabalha muitos processos de emissão energética no plano da saúde e da transformação por via de números, dentro dos gráficos. Então, assim, a numerologia é uma linguagem e mais, onde entra a fascinação da numerologia nesse sentido. Ela é universal, ela não está baseada em codificação linguística. Por exemplo, o hebraico. O hebraico, dentro da Cabala, ele guarda caminhos fantásticos de conhecimento, de busca, de informação, mas você precisa conhecer essa codificação do hebraico, por exemplo. Se você se transporta para o alfabeto arábico, que é o nosso, né, você precisa conhecer a ligação das 26, 27 letras do alfabeto, formando, então, textos em cada língua de acordo com a utilização. Você vai para o cirílico, que é utilizado no leste europeu, né, ou você vai para a simbologia usada na língua japonesa, ou no chinês, o coreano. Então, são simbologias próprias e que os números não dependem disso. Eles não trabalham nesse campo de chave de abertura de acordo com as culturas. Eles são universais. Isso é a grande força, né, da codificação numérica vibracional. Ela conversa com o universo, conversa com todos aqui. Quando eu falo universo, com todos nós não precisamos traduzir os números, eles falam por si. Bacana. Voltando aí ao efeito espelho, o que ele pode ser útil hoje, Walter, no desenvolvimento humano? Exatamente o que ele diz. Ao nos vermos no espelho, é uma enorme oportunidade de enxergarmos quem somos de verdade, sem medo e sem autocensura. É a fase de um despertar diferente. Saber quem é você permite que você, né, de forma sincera, opere transformações e saiba usar as suas virtudes para proporcionar um estágio ainda maior de despertar. Então, o efeito espelho, hoje, o número 8 no mês de fevereiro, né, o portal 8 do dia 2, né, do dia 2 de fevereiro, ele traz essa oportunidade, ela traz essa forma. Quem está no processo de despertar vai entender exatamente o que eu estou falando. Está se vendo, mas está se vendo de uma forma diferente. Não está se vendo por um libelo de reconhecimento do negativo, o que eu não sou. Isso é muito fascinante, porque até meses atrás nós estávamos, vou jogar aspas, sofrendo um auto-reconhecimento, o lidar de si. Poxa, mas olha, eu sou nervoso, eu sou impertinente, eu sou isso, aquilo, e esse é trabalhar. Hoje existe um auto-reconhecimento, mas dentro de um ciclo de valores, é o colher daquilo que você plantou. Que legal. Esse é o resultado, né, do nosso efeito espelho. Nossa, maravilha. Walter, como podemos reconhecer, então, esse efeito espelho no nosso desenvolvimento?
Então, vai lá, né? Vou repetir, pela consciência de si, de quem você é. Mas, aí, eu já dei um spoilerzinho, né? Que parece falar pela consciência de si, né? A gente repete isso há anos, né? Nas lives, no Cron, né? Na Sempre, trilogia, a né? gente sempre, né? Sempre foi, Sempre. né? E o aprendizado acontece pela repetição, claro, né? Estamos aprendendo com isso. Mas, nós, você, eu, não despertamos apenas para o mundo, mas o mundo que nós somos. E É isso esse é o aí. resultado do efeito espelho. Nós Verdade. despertamos para o mundo e para o mundo que nós somos. E a partir desse auto-reconhecimento, por quê? Porque chegou a hora de saber que você e reconhecer sinceramente que você, vou usar um termo bem fácil para entender, não é isso, eu nem estou gostando desse termo, mas acho que para o pessoal entender, você é coisa boa. Mesmo no seu processo de transformação, você é o mundo do bem. E o efeito espelho está te mostrando isso nesse portal. E isso é fascinante e é fantástico, porque você fazendo isso, você é um agente mais do que transformador. Você já é o processo de transformação. Daí essa importância que a gente eu quase tirei a interdimensionalidade do tema só para falar. Aliás, no nosso link de acesso lá, de divulgação, saiu grande, né, efeito espelho. E foi bom, porque é isso que o pessoal precisa começar a assimilar e ver esse universo do bem, esse universo, não daquela bondade do passional, mas é de uma bondade, de uma conquista de abertura onde a luz venceu. Na quarta-feira eu comentei um pouquinho sobre essa luz venceu, não sobre o aspecto do que os trabalhadores de luz estão falando, mas ela venceu no sentido de ela se expressar em você. Você faz parte desse caminho chamado a luz venceu, né? E o importante da gente falar para o pessoal em ascensão, trabalhando com a gente aqui, todos nós termos essa consciência, né? Porque não adianta trabalhar e não colher o resultado, Verdade. não buscar esse resultado, não reconhecer o resultado, e continuar porque um trabalho sem resultado é escravidão. Então, qual que é o nosso resultado? Qual que é o nosso resgate em tudo isso? Hoje, é claro que ninguém parou aqui, não estou falando aqui que o desperto já está na santidade, parou o seu processo, não. Tudo é um continuar. Mas até onde se andou nesse sentido, e com esse ambiente, né, energético vibracional propício, o efeito espelho permite você ter esse enxergar e usar isso a seu favor e a favor da transição planetária. Isso aí, olha que legal, né, pessoal? Por que sabemos tão pouco, Walter, sobre os portais, sendo aí por muitos considerados até ficção científica? Então, eu estou há muito tempo querendo marcar uma live com o pessoal sobre o tema Arcontes, né? Sobre a dispensação Arconte. Eu sempre bato nesse tema, que é um tema muito pesado, muito difícil, mas a gente precisa ter consciência dele. E hoje eu vou falar para responder isso, existe uma coleção de implantes primários, que se chama, até para entender, muitos que têm conhecimento da dispensação Arconte até nem gostam muito desse tipo de nomenclatura, mas é fácil de entender. Quais que são? O que é exatamente um implante primário? É aquele que ninguém conseguiu fugir. Você tendo mais consciência, menos consciência, você tendo uma pegada, vou chamar assim, né, para facilitar, avatar, você sendo um líder disso, daquilo, de alguma forma você foi atingido por esses implantes primários. E um deles, dado pelos arcontes, foi o bloqueio da nossa consciência em relação à nossa interdimensionalidade e o acesso, o trânsito pelos portais.
Claro que os bons corações, e eu aplaudo, e eu agradeço, e eu reconheço, e eu admiro, mas não é o meu, eu vou ser sincero, eu não sou um coração tão bondoso assim. Dizem Uhum. que o Criador determinou que fosse assim para nos proteger, porque a nossa percepção, há uma época, mais ou menos há uns 350 mil anos atrás, não seria suficiente para permitir o nosso trânsito, então ele fez isso, ele meio que não ordenou, mas ele permitiu que fosse feito isso para nos proteger, ou seja, para nos manter na 3D deste planeta, desta consciência em torno do sistema solar do nosso planeta Terra, Uhum. mas, ao mesmo tempo que houve essa proteção, também houve a escravidão. A preservação também se transformou numa prisão, numa escravidão, né? E claro que sem considerar aqui sentimentos, né, de revolta em relação a isso, o despertar justamente permitiu essa percepção. Então, hoje nós estamos no caminho de se libertar desse implante primário, dessa prisão. Eles, por Uhum. si, já estão sendo afastados. Nem todos ainda estão, ainda a dispensação entre quarta e terceira dimensão, entre a fisicalidade e a Uhum. espiritualidade, ainda não está totalmente livre da interferência deles, até porque no plano da inconsciência humana, que volta-se sim a essa questão da não percepção dos portais, de não se permitir o nosso trânsito, faz com que nós participemos do ciclo reencarnacional, da roda de Sansara, daquele plano que é muito bem colocado pelos espíritas, onde há o desencarne e há, então, os guias aguardando, né, aqueles que, obviamente, têm uma consciência deles, para que levem, encaminhem. Alguns precisam ir para os hospitais de tratamento no plano da quarta dimensão, né, que eles falam que é o plano da espiritualidade. Inclusive, hoje estava conversando com um espírito, ele falou, você chama de quarta dimensão, mas é o plano da espiritualidade. Mesma coisa, né? Agora, todo esse ciclo é um ciclo também voltado à nossa própria inconsciência, né? Então, provavelmente, o plano da criação, não falo nem do Criador como alguém que deu uma ordem, mas o plano da criação do ser humano, para que nós não fôssemos dados num perdido existencial, bloqueou isso. Entendi. E no nosso tempo, 350 mil anos não é pouco, então parece que é Muito infinitamente cedo. grande a nossa prisão. E não é um estalo de dedos no tempo, mas entenderam que foi necessário uma sabedoria superior à nossa, e agora cabe a nós, dentro do nosso efeito espelho, do 8 de fevereiro, de tudo mais que a gente está vivendo, Uhum. conseguir lidar e transpor isso, né, numa nova consciência, uma consciência maior, né, de conhecimento para tudo isso. É isso aí. Bom, Walter, queria te agradecer, né, por mais essa aula, né, maravilhosa e convidar o pessoal a se inscrever no Cron TV, se inscrever na TV Galáctica e você deixe é, o seu boa noite, né, o seu, o seu recado final desse programa, porque é maravilhoso. Walter, toda semana eu fico aqui babando, né, porque é uma maravilha a gente ter esse presente do universo. Gratidão, viu, Walter, pela tua presença amiga, gratidão a quem nos assiste. E deixa o seu recado, meu querido. A minha mensagem também começa com a gratidão a você, a Eu que equipe da agradeço. TV Galáctica, a todos que estiveram aqui ao vivo. Eu não consigo acompanhar aqui, mas eu agora tenho um sistema mais moderninho que eu criei aqui, que nada mais é que ligar a televisão, e eu estou vendo, dá para ver assim, meio de cantinho de olho, inúmeras Cada mensagem. mensagens chegando, o pessoal falando, né? Então, deixo minha gratidão a todos vocês Sim. que estiveram e que também vão estar, porque é muito lindo. A gente fecha a live com algumas centenas de participações, depois aquilo se expande maravilhosamente, o pessoal entra, assiste. Então, para esse pessoal também a minha gratidão. E gratidão, né, aos nossos guias, ao Criador, né, a todos que nos assistem aqui, aos nossos irmãos de luz, né, que estão nos assistindo também,
né, que são considerados aí na classificação nossa de extraterrestres, também a gratidão, porque todo esse trabalho é um esforço deles conjunto conosco, né, tudo que eles esperam é que a gente acorde, né, que nós enxerguemos claramente mais, né, no campo da consciência. Então, gratidão a vocês, e até sexta-feira que vem com um novo tema aí para a gente falar um pouco. Gratidão, Walter. Gratidão, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima sexta-feira, programa do Dr. Walter Trentes. Gratidão, Walter. Um abraço. Até, Beijo para gratidão. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.